Saudação de paz a todos aqueles que confessam a Cristo Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, amém? Que bom que você veio. Você não viu, talvez você não percebeu, mas o mundo espiritual trabalhou, maquinou, lutou, pelejou e venceu, para que nós, eu e você, estivéssemos aqui hoje. E uma vez entrando ou adentrando por essas portas, o Senhor separou uma porção da sua palavra para vir de encontro aos nossos corações. Dessa feita, eu quero usar o evangelista João, no seu capítulo 20, versículo 19, ao versículo de número 23. Evangelho do Senhor Jesus, segundo relata o João, capítulo 20, dos versículos 19 ao 23. Evangelho do Cristo ressurreto, segundo relata João, no capítulo 20, dos versículos 19 ao 23. Amém? Acompanhe atentamente. Escrito assim está: Jesus apareceu aos discípulos. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado, e alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. E se de alguns perdoados os pecados, são-lhes perdoados. E se lhes reterdes, serão retidos. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, Pai. Se o Senhor nos trouxe até esse lugar, nos dê um sinal. E que esse sinal, ó Deus, seja essa palavra que é viva e eficaz, encontrando morada em nossos corações. Retira todo embaraço, todo empecilho, e caia por terra em nome de Jesus tudo aquilo que pode ou que possa nos impedir de ouvir e de entender o que o Senhor tem e que o Senhor quer para cada um de nós. Tudo isso pedimos confiados em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. O texto está trazendo uma narrativa. Depois de um período onde o Cristo havia sido sepultado, depois de 3 dias de silêncio, depois de 3 dias onde não se ouvia nenhuma expressão do nosso Senhor, os discípulos, os seguidores, aqueles que andavam todos os dias por 3 anos e meio com o Cristo, na terra dos viventes, aprendendo, sendo ensinado, nesse colégio apostólico, sendo preparado para quê? Para que quando o dia da partida do Cristo viesse, acontecesse, eles estivessem preparados para suportar esse dia, para perseverar na fé e para continuar espalhando o amor de Deus na terra. Fato é de que após a crucifixação do Cristo, após o seu sepultamento, e esses 3 dias onde não se ouvia nenhuma manifestação do nosso Senhor,
Diz a Bíblia, o texto que nós lemos, ao cair da tarde de um domingo, no primeiro dia da semana, encontravam-se eles enclausurados num ostracismo, dentro de um quarto, dentro de um cômodo, dentro de uma casa, com medo. Com medo de quê? Da perseguição dos judeus. E diz a Bíblia, nós lemos, eu li, você leu, de que de repente, como se de uma maneira inexplicável ou inesperada, rompendo uma vez mais a lei da gravidade, o meio, o seu Senhor, atravessa a parede, desafiando assim a lei da gravidade, atravessando assim a parede e entrando ou adentrando no recinto aonde se encontravam os discípulos. E ao chegar, ao deparar com esse quadro, com essa situação, ele olha para eles e diz uma única palavra: a paz seja convosco. De repente ele mostra as suas mãos e mostra o seu lado que havia sido perfurado por uma lança. E eles se alegram, eles ficam jubilosos e o Senhor, uma vez mais, diz: a paz seja convosco. Isso me chamou a atenção porque o Cristo precisou direcionar essa palavra 2 vezes: paz seja convosco, para um grupo de homens, e aqui nós tínhamos 9 dentro de uma sala, dentro de um cômodo, com medo da morte, da perseguição. Medo do qual fez o apóstolo João, que um dia disse: Senhor, ainda que todos os negue, ainda que todos os abandone, eu jamais vos abandonarei. Pedro nem nesse cenário está, já tinha desistido, estava pescando, tinha dado continuidade à sua vida. De repente, eles se encontram nesse cômodo, nessa casa, desesperançosos, trancados, com medo da perseguição, com medo da morte, com medo do que os outros iam fazer, falar ou pensar deles, a respeito deles. E aí eles estão ali. Penso eu que foram 3 dias que eles mal se alimentaram, mal dormiram. Talvez esses dias eles não conseguiriam assentar-se em uma mesa e debaterem acerca de qual seria o passo seguinte que eles iriam dar. Por quê, pastor? Porque eles estavam com medo. E o medo nos tolhe, nos oprime, nos aprisiona, nos escraviza. Mas, segundo Freud, na galeria dos sentimentos, o medo é um sentimento necessário e importante para o ser humano, que segundo Freud, ele chama de medo inato, ou seja, já nasce conosco. Então, portanto, todos nós já nascemos com medo. Você quer ver uma coisa? Pega uma criança, um bebê, coloca ele em uma altura e manda ele pular, e ele vai olhar para baixo e não vai pular. Ele pode reconhecer e entender a sua autoridade, mas ele não pula. Agora, você como pai ou como mãe, coloca ele em um lugar alto, ele vai olhar para baixo, ele vai ter medo. Se coloca na frente dele, abre os braços e diz: pula, meu filho. Ele vai pular. E ele só vai pular porque ele está confiando que nós vamos segurar. Eu gosto de fazer essa brincadeira, não faço mais, meu neto cresceu muito. Ele esticou, ele está com 4 anos, mas ele é bem grande. Mas quando ele era menorzinho, eu colocava ele em cima da geladeira. E ele ficava, era uma festa danada que ele fazia. E aí de repente eu dizia para ele: pula. E pulava. Mas alguém uma vez tentou fazer ele pular e não pulou, porque ele confiava em mim. Então às vezes o medo nos faz perder a confiança. O medo, ele é prejudicial quando ele é em excesso. E é tão bom a gente ter medo de algumas coisas, porque isso nos faz ou nos torna mais criteriosos. Isso nos torna mais seletos em algumas escolhas, em algumas decisões. E aí, o medo é importante.
Mas ele sendo demasiadamente em excesso, ele é prejudicial, porque ele vai nos aprisionar, ele vai nos escravizar, ele vai nos amedrontar, e isso é prejudicial, porque a nossa vida vai ficar parada, nós vamos ficar estáticos, nós vamos ficar estagnados, estacionados, e não vamos agir, não vamos nos mover e se mover. Por isso o medo, às vezes, ele se torna uma ferramenta na mão do inimigo de nossas almas, para nos parar e para nos deter. Medo é tudo o que estava rondando agora o coração desses homens. Medo que um dia assolou um barco, o vento soprou, a tempestade se levantou e eles estavam com tanto medo de morrer que eles acordaram o Cristo e disse: Senhor, não te importa que pereçamos, nós vamos morrer. Medo que fez um dia o apóstolo Pedro gritar ao ver o Cristo vindo por sobre as águas e disse: é um fantasma. É esse medo que, se nós não controlarmos, vai paralisar a nossa vida. E é desse medo que eu quero falar nessa noite. É sobre esse medo que Freud nos explica, que se nós não tomarmos cuidado, pode nos deter, pode nos parar e pode nos matar. E aí a primeira lição: o medo, ele só nos paralisa se nós não reconhecermos que nós temos um Deus que é o nosso Pai. O Cristo diz para ele assim: olha, o Pai me enviou. Ou seja, ele está dizendo: nós somos irmãos, nós temos o mesmo Pai. Mas às vezes o medo é tão grande que nós acreditamos que o medo que está conosco, diante de nós, é maior que o nosso Deus. E eu vim nessa noite dizer isso para você: nenhum medo, nenhuma angústia, nenhuma luta que nós venhamos a enfrentar nessa terra é maior ou tem mais poder que o teu Deus. Não desista, não paralise, prossiga, vá em frente, vá adiante. O medo fez com que esses homens agora estivessem ali dentro. E o Cristo então diz para ele: o nosso Pai, para fazer com que eles recobrassem a consciência de que eles têm um Pai. Ah, como é bom. Eu falei isso aqui outro dia. A gente ter quem nos defenda. Como é bom a gente ter um Pai. Segundo um pregador pentecostal que foi candidato a deputado estadual, Júnior Trovão, o grandão da Galileia. Quando ele chega para resolver. Ele não chega para trazer paliativos, ele chega para colocar um ponto final. Foi assim, todas as vezes que ele chegou e que existia um problema que amedrontava, ele resolvia. Isso que ele está fazendo aqui com esses homens. E por 2 vezes ele disse: Pai, seja convosco. E por que é que essa expressão acompanha isso? Porque quando nós estamos com medo, quando nós perdemos o sentido ou a identidade de filho, nós tememos, e ao temer, nós não conseguimos ter paz. Uma mente perturbada, uma mente conturbada, ela não tem paz. E a paz, como o pastor falou na sua saudação inicial, excede todo. Logo, se nós estivermos com medo e a nossa paz for roubada ou for tirada de nós, nós perdemos o nosso entendimento. E ao perder o entendimento, colocamos em risco a nossa vida, a vida dos nossos, um plano que Deus colocou sobre as nossas mãos. Portanto, o medo é um sentimento, mas ele não tem o poder de nos deter, de nos aprisionar e de nos escravizar. Por isso, eu quero nessa noite fazer com que você entenda, fazer com que você enxergue de que o medo pode até te acompanhar, e é até bom, mas ele não pode te parar, nem te escravizar e nem te deter. Por quê? Porque você tem um Pai que é maior que tudo, um Pai que é maior que todos, um Pai que resolve os seus, os meus, os nossos problemas. E aí, é interessante que a Bíblia traz uma expressão: não temas, ou não tenha medo, 365 vezes. Não bastante? Uma para cada um dia do ano.
para que todas as vezes que o medo chegar até a nossa casa, até o nosso ouvido, até os nossos corações, nós nos lembremos dessa frase. Não temas, não tenha medo. E o Cristo faz isso, e a palavra está registrada por quê? Porque nós vamos temer, mas nós não podemos e não devemos parar. E a segunda observação é de que, às vezes, nós nos encontramos tão preso ou tão escravizado a determinados medos que nós nos esquecemos dos sonhos, nós nos esquecemos das promessas que um dia Deus direcionou ao nosso coração. Esses homens estão com tanto medo que eles esqueceram-se que eram eles que iriam propagar o evangelho, que eram eles agora que tinham a incumbência de espalhar o reino. O medo ele é tão grande que esses homens agora estão enclausurados, estão vivendo em um ostracismo, pensando e acreditando que chegou o fim. E aí, essa é a segunda lição. Eu não sei qual o tamanho do medo que chegou até o seu coração. Eu não sei como é que chegou até você, mas eu sei que ele não pode te parar, ele não pode te escravizar e ele não pode te aprisionar. Por quê, pastor Marco? Porque se os filhos vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Portanto, nessa noite santa e nesse santo lugar, entenda e reconheça duas coisas. A primeira, você tem um Pai que é o teu Deus, que cuida de você. E a segunda, o medo não vai te escravizar. Por quê? Porque foi por essa causa que se manifestou o Filho de Deus, para desfazer todas as obras do diabo. E o medo é uma ferramenta que o diabo, o inimigo de nossas almas, pode estar usando para te paralisar. Mas eu vim aqui nessa noite falar para você isso. Levante-se desse lugar e continue falando aquilo que Deus falou que era para você fazer. Ou melhor, falando aquilo que Deus falou que era para você falar. Porque talvez o medo fez com que você calasse, se encurvasse e se apequenasse diante da situação. O medo pode estar fazendo com que você desista de fazer esse concurso público, porque você fez uma vez e não passou. Você fez 2 vezes e desistiu. Não vai dar certo. Aquele Enem, aquele vestibular, aquela prova da OAB, eu não sei o que é, mas eu sei que se te paralisou, creia em nome de Cristo Jesus, que isso não pode e não vai te escravizar. E não à toa que a paz do Cristo, que excede todo entendimento, adentre o teu coração, e que você tenha entendimento e a consciência dessas duas coisas. Você é filho de Deus, você tem um Pai que luta as suas causas, você tem um Pai que vai adiante, quebrando o laço, despedaçando as algemas, as cadeias do inimigo, para que você chegue, e você tem, e você é o escolhido de Deus. E aí, acredite, que se até o dia de hoje você estava aprisionado em uma desilusão, em uma decepção, que ela pode ser tantas coisas. Ela pode ser, por exemplo, um relacionamento que não deu certo, e agora você, com medo de se envolver, de se relacionar de novo, está lá, vivendo num ostracismo. Pode ser um evento familiar, aonde todos os anos acontece, mas que você é excluído, você é deixado de lado, e você só vê as postagens e alguém diz assim: esquecemos de te avisar. Deus está falando com alguém aqui nessa noite, para que esse alguém seja livre. E então eu queria que no 3
No 3, eu vou contar até 3. E você vai me ajudar, vai pregar comigo. Eu vou contar até 3 e depois você vai dizer: escravos nunca mais. Amém? Vocês estão comigo? Vocês vão pregar comigo essa noite. É a conclusão dessa mensagem. 2, 3. 2, 3. Oh, aleluias! Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Por quê? Porque você, eu, nós não seremos escravos nunca mais. Porque nós fomos libertos, fomos lavados por um sangue que um dia desceu na cruz do Calvário, em meu e em seu favor, para nos dar vida em abundância. Portanto, eu e você somos livres. Sejamos livres para continuar aquilo que Deus confiou a cada um de nós. Sejamos livres para começar aquilo que precisa ser começado. Sejamos livres para continuar aquilo que precisa ser continuado. Vamos cantar um louvor. E eu vou orar por você. Por você que quer fazer desse louvor a sua oração. Por você que quer abrir a sua boca e o seu coração e cantar essa canção como sendo a oração ao Senhor. A te convidar, a te desafiar a vir até aqui à frente. E entenda que ao se levantar do seu lugar e vir até o altar, você está se colocando em liberdade, porque o Cristo te libertou. Amém? Oh, aleluia! Ele me encontrou, me cercou com uma canção. Olha aí, Deus. E me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo. Meu Deus. Eu sou filho de Deus. É a sua oração essa música. Eu não sou mais. É você falando para Deus. Escravo do medo. É você mostrando para o inimigo de nossas almas. Eu sou. Que você tem um Pai. Que você tem um Deus. De Deus. Antes de nascer, escolhido foi, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Alguém quer fazer essa canção a sua oração e vir até ao altar? Eu quero te convidar a vir até aqui. Se não, você entenda o que o Freud não consegue explicar. O amor.
o amor de Deus. Freud não explica. E sabe o que a palavra de Deus diz? Que o verdadeiro amor lança fora. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Que esse verdadeiro amor possa ter alcançado e encontrado a tua vida. E por isso, nós, eu e você, estamos livres. Não mais seremos escravos do medo. Não mais estaremos aprisionados a esse sentimento. Vamos orar. Senhor, o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe dos nossos anseios e dos nossos desejos. Se até hoje rondou no nosso coração um medo de tentarmos mais uma vez, de fazermos de novo, de dar mais um passo, que nessa noite possa ter chegado até o nosso coração, os nossos ouvidos, o entendimento de que o medo não pode nos aprisionar e nem nos escravizar, porque o teu Filho nos libertou, e se Ele nos libertou, nós somos livres. Que nessa noite possamos de fato e de direito tomar posse dessa palavra e entendermos de que nós somos livres, que nós somos libertos, porque o sangue de Cristo nos libertou do pecado e de todo o medo que possa rondar o nosso coração. Que possamos tentar uma vez mais esse concurso público, que possamos tentar uma vez mais um relacionamento, que possamos tentar outra vez, sempre mais uma vez, porque nós não seremos paralisados por aquilo que não aconteceu em determinada data ou ocasião. Que tenhamos entendimento de que se não aconteceu daquela vez, naquela oportunidade, é porque ainda não era o teu tempo, ainda não era chegado a tua hora para as nossas vidas. E estamos certos de que existe um Deus nos céus que cuida de nós. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. É o que te pedimos, agradecidos e confiados, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém.